Boa noite. Vamos dar, então, continuidade ao nosso projeto 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Hoje, nós estaremos no 5º tema, a receita médica da família. E vamos, desde já, nos preparando para, no próximo sábado, nós estarmos prontos para as 10 horas de jejum. Separar do amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar: estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, da sua graça. De todo o coração vamos proclamar: iremos ser fiéis até o Nós pedimos que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Desejamos que eu e minha casa obedeçamos ao Senhor. Declaramos que eu e minha casa adoramos ao Senhor. Proclamamos que aguardamos o Senhor. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar: iremos ser fiéis até o fim. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar: iremos ser fiéis até o fim. Iremos ser fiéis até o Neste momento, então, eu convido a nossa irmã Silma, que irá expor o tema de hoje, a receita médica da família. Por favor, Silma. Deus esteja com você e te abençoe. Amém. Obrigado, Marivalda, por você ter me convidado. E eu agradeço a Deus também por essa oportunidade. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia e já vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor tem uma mensagem para nós nessa noite. Que o Senhor ajude-nos a entender e pôr em prática no nosso viver diário. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu imagino que você já tenha escolhido 5 amigos
ou 5 familiares, né, 5 pessoas da sua família, para você estar orando durante essa semana. E também a oração de hoje é por 5 pessoas da sua família, aliás, não é para a semana, desculpe, e também para que sua família se comprometa com a prática dos 8 remédios de Deus. Então, a oração é essa, nós temos que orar pela nossa família e por 5 amigos familiares. Receita médica da família. Eu imagino que seja muito difícil, no momento que nós estamos vivendo, falar de saúde. O que a gente vê são as pessoas falando de doença o tempo inteiro, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né, no meio de uma pandemia. Todos falam de doenças. Mas não é esse o objetivo de Deus. Ele quer que nós, cristãos, falemos de saúde. E nós temos as receitas. A Bíblia tem receitas. E nós temos os 8 remédios que nós vamos estar falando um pouco sobre eles. E a mensagem de saúde, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 69, tem um parágrafo que diz assim: em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão com o corpo. Então, nós temos que falar, é como a pregação do Evangelho. A saúde faz parte da pregação do Evangelho. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia e depois nós vamos fazer algumas citações. Então, porque a gente tem que falar mesmo, nós precisamos falar com as pessoas, não perder a oportunidade. Então, tem um outro parágrafo aqui do Conselho sobre o Regime Alimentar, 454, que diz assim: todas as igrejas e todas as famílias necessitam ser instruídas com respeito à temperança cristã. Todos devem saber como comer, beber, de maneira a conservar a saúde. Atravessamos as cenas finais da história deste mundo e deve haver ação harmônica nas fileiras dos observadores do sábado, os que deixam de lado a grande obra de instruir o povo sobre essa questão, não seguem o caminho que tem por guia o grande médico. Então, nós não podemos perder a oportunidade, temos que falar com as famílias da igreja. Às vezes eu pensava assim: nossa, mas é muito difícil falar com o povo da igreja. O povo da igreja já sabe. Eu pensava assim, mas a gente tem que estar admoestando. Porque nós, como cristãos que temos a verdade, nós andamos na contramão do mundo. Nós estamos na contramão do mundo e somos taxados de chatos quando a gente fala de saúde, mas a gente tem que aceitar e falar, independente do que a pessoa achar ou não. A mensagem tem que ser dada. Eu vou ler alguns textos da Bíblia aqui. Esse texto de Salmo 38, verso 9, está falando sobre ansiedade. Diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Porque a gente é humano, a gente é normal, né? A ansiedade é uma coisa que faz parte de todo ser humano já. A gente vive, tudo a gente quer para ontem,
nem é para amanhã, não, é para ontem mesmo. E rápido. A gente não tem paciência para nada. Se liga o micro-ondas, fica andando, 1 minuto ou meio minuto, a gente fica andando para lá para cá. E é desesperador o problema da ansiedade. Mas Deus conhece, Ele sabe da nossa vida. Então, nós temos que apelar para Ele. Nós vamos ler também Provérbios 3, 7, 8, que diz assim: será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, Deus está falando aqui para nós sobre a saúde. O desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. E com respeito a falar de saúde, eu costumo quando eu entro em assunto de religião com uma pessoa, eu estou sempre falando, eu entro depois de falar de saúde. Um tempo atrás, o meu filho estudava numa escola e tinha uma professora lá muito boa, com um projeto bom, mas aí entrou uma outra professora, porque ela estava para aposentar. Depois eu fui descobrindo que ela entrou porque aí não precisava trabalhar com giz, porque era classe especial. E as mães ficaram todas ouriçadas por causa de um projeto que parou. Mas eu tentei aproximar, algumas até tiraram o filho da escola por conta disso, e acompanharam uma outra professora. E eu procurei aproximar daquela... Depois de um tempo também, que eu fiquei meio resistente, eu procurei aproximar dela, a Marisa, uma pessoa muito especial. Aí ela contou para mim que ela tinha um problema seríssimo de saúde e que era crônico. Ela usava bombinha, ela estava sempre com essa bombinha no bolso do avental. E, nossa, porque ela falou assim, eu não vou mexer com giz, mas ela trabalhava, a escola ali no Reinaldo, na marginal do Tietê, e ali é muito trânsito, muita poluição. E ela ficava muito ruim. Aí um dia eu falei para ela assim, Marisa, você gosta de ler? Ela falou, eu não tenho muito tempo, mas eu gosto. Aí emprestei um livro para ela, o nome do livro é Liberte-se, do Dr. Lee. O Dr. Lee era um alergista que tratava das pessoas com alergia, mas ele também tinha alergia. E o engraçado, e triste, ele ficava muito triste, porque as pessoas voltavam para buscar receita. E ele ficava muito triste com isso. Ele falou, eu não posso tratar nem de mim, como é que eu vou tratar dessas pessoas? E era uma coisa que preocupava muito ele. Aí, um médico adventista, num congresso de médicos, fez amizade com ele e deu o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar para ele, e ele estudou aquele livro, ficou encantado, muito encantado com aquele livro, e ele começou a aplicar os 8 remédios na vida dele. Quando ele se sentiu melhor, ele começou a aplicar na vida dos pacientes dele. E foi maravilhoso, e ele escreveu esse livro, Liberte-se. E ela começou a ler o livro. Cada vez que ela lia, ela ficava mais encantada, essa professora Marisa. E um dia ela falou para mim, olha, Silvia, eu já não estou mais usando a bombinha. Aí, nisso, ela contou isso para uma colega dela, professora também, e acabou descobrindo que aquela professora é adventista, e a professora já mostrou para ela onde ela comprava os produtos naturais, lá no Irmão Manuel. E, nossa, ela ficou encantada, encantada, encantada. Falou, olha, aí passou mais um tempo, ela terminou o livro, olha, não vou te devolver para o meu filho, quer ler esse livro. Aí depois ela me devolveu o livro, passado algum tempo,
mas já com a saúde em 80%, ela me disse. E mudou totalmente a alimentação. Quando eu falo de mudança de alimentação, é muito além de não comer carne. Tem muitos alimentos nocivos e pior do que a carne ainda. Muita química e assim por diante. E tem a questão também como vou dizer, da pessoa ter assim uma resistência própria, igual nos 8 remédios de Deus. No final fala que nós temos que ter confiança em Deus. E ela nem conhecia Deus como nós conhecemos, e ela pôs em prática, e eu fiquei muito feliz por ela também. No livro de Provérbios, também 17, 22, um verso bem conhecido que todos nós conhecemos: coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido irá secar os ossos. Então, nós temos que ter muito cuidado de manter a alegria. Inclusive, tem um pedaço aqui, um parágrafo aqui, no Conselho sobre Regime Alimentar, que fala sobre a mulher que está preparando para ser mãe. A primeira coisa que ela tem que fazer é mudar de hábito. Os pais, e diz aqui também, né? Não, na verdade, é o Lar Adventista, esse parágrafo aqui, na página 138. Os pais deixam enfermidades como legado a seus filhos. Como regra, cada intemperante que gera filhos transmite a transcendência suas inclinações e más tendências. Passa-lhe a enfermidade do seu próprio sangue corrupto e inflamado. A licenciosidade, doença e debilidade são transmitidas como herança dos pais aos filhos e de geração a geração. Isso traz angústia e sofrimento ao mundo e não é a menos que uma repetição da queda do ser humano. Então, nós temos que aprender em casa. Os pais têm que fazer a lição de casa, mesmo que os filhos depois eles não obedeçam essas regras de saúde, mas é obrigação dos pais ensinar. Então, o que eu ia falar, que eu tinha esquecido, é que as pessoas, mesmo às vezes não comem carne, não usam açúcar, mas comem em demasia. Também isso abarrota o estômago e o cérebro também fica anuviado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem mais uma passagem bíblica aqui também. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e necessitados. Então, nós temos que ajudar as pessoas que precisam. Isso, para mim, eu particularmente tenho muita alegria de fazer isso quando eu tenho oportunidade, quando eu posso. Porque nós precisamos de ajudar as pessoas menos favorecidas. Jeremias 33, 6 diz assim: eis que lhe trarei saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Isso que Deus promete para nós. Mateus 6, 25, 26. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros.
No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais, muito mais do que as aves? Então, às vezes, a gente vê pessoas preocupadas, inquietas, quanto ao comer, beber. Ah, se eu não comer isso, o que eu vou comer? Então, Deus cuida das aves, não falta para elas. Cuida das aves, veste os lírios do campo, Ele não vai ter cuidado de nós? Claro que vai. Terceiro, São João 2 diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos saúde. E nós temos que lembrar também, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E nós temos que cuidar desse santuário, porque ele é santo também. E nós temos que nos preocupar com o que nos alimentarmos, o que nós colocamos na nossa boca, porque nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E eu vou falar um pouquinho sobre os 8 remédios. O ar puro. A gente procurar respirar, mesmo assim de vez em quando, sair para um lugar assim onde tem ar puro. Graças a Deus nós moramos no Jaraguá, e aqui não é tão puro, mas é melhor do que lá para o centro. Então, é importante nós respirarmos o ar puro. A alegre luz solar. Eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre falava assim, quando o sol não entra na casa, o médico entra. Então, ele fazia, eu lembro de 3 casas que nós moramos durante o tempo que eu vivi com eles. E todas as casas, ele fazia os quartos assim de esquina. Todos os quartos tinham 2 janelas para entrar sol na casa. E isso é muito bom. A gente está vendo nesse momento que a gente está vivendo, os médicos estão pedindo muito para a gente tomar sol e ainda fazer reposição, fazer o exame da vitamina D, para ver como ela está. A vida ao ar livre é o único remédio que muitos doentes necessitam. Morava uma moça perto da minha casa, 15 anos eles moraram lá. E ela ficava ali o dia inteiro. Tinha 2 filhos, o filho maior já está com 16 anos, faz os mandados, e ela ficava ali naquele quarto o dia inteiro. Depois, há um mês atrás, eles arrumaram uma casa, no lugar, lá perto mesmo, mas no lugar que tem um quintal amplo, que entra só o dia inteiro na casa. Eu encontrei com essa menina 8 horas da manhã, não acreditei, porque lá ela levantava às 8, pálida, assim, sem vida, agora toma sol, e ela melhorou a saúde, que ela tem muitos problemas de saúde, melhorou bastante a saúde dela. Então, a gente sabe que o sol é benéfico, e muitas pessoas precisam disso. Como é que é? Repouso também. Repouso. Hoje em dia está difícil para repousar, A gente vê as pessoas, não consigo dormir antes da meia-noite. Isso é terrível, porque parece que nossas células, elas melhoram, se revigoram no sono antes da meia-noite. Então, outro dia, um irmão pregou na nossa igreja e falou sobre isso. Ele falou que 2 horas de sono, eu não sei de onde ele tirou, mas diz que 2 horas de sono valem, antes da meia-noite, valem 4 horas. Por exemplo, 1 hora vale por 2 e assim por diante. Então, a gente precisa de repouso. E eu cresci ouvindo que a gente precisa de
8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas de lazer, e aí se tornam 24 horas de bom viver. Mas quem tira 8 horas, né, para descansar? A gente trabalha o tempo inteiro, emenda um serviço no outro, e isso não é bom. A abstinência é o que eu já falei um pouco, a gente tem que abster de certos alimentos que são nocivos à nossa saúde. Exercício, gente, fazer uma caminhadinha, quem não tem essa oportunidade, subir uns 2 lances de escada, fazer alguma coisa para fazer algum exercício físico. Regime conveniente, água, muita água. E a nossa grande escritora Ellen White diz, no livro Conselhos sobre Saúde, a gente precisa de muita água. Água por dentro e por fora, né? Tomar banho, lavar com a bucha, abrir os poros e também tomar, no mínimo, 8 copos por dia. Mas o nosso ar está tão poluído que os médicos hoje estão mandando a gente tomar 2 litros de água por dia para ver se limpa, né? Porque o ar está muito sujo. E, por último, a gente tem que ter confiança no poder divino. Temos que confiar no Deus que nos criou, porque essa máquina foi criada por Ele. Então, Ele conhece perfeitamente cada peça. Tem um pedaço aqui que fala que a negligência de seguir princípios saudáveis tem manchado a história do povo de Deus. Quando nós não servimos e nós só conversamos de doença, não seguimos esses 8 remédios, não temos boa saúde, a gente vai falar de doença. E, com isso, a gente vai estar dando um mau testemunho. Aqui diz assim: tem havido um distanciamento constante da reforma de saúde. E, como resultado, Deus é desonrado. Isso é triste, né? A gente desonrar o nome de Deus por conta da nossa vida desordenada, da nossa alimentação. Nós que temos tido tão grandes oportunidades, permitimos que o povo do mundo tome a nossa frente na reforma de saúde. E isso é verdade. Quando eu vim para São Paulo, eu fui trabalhar na casa de um pessoal adventista. E depois eu fiquei 1 ano e 4 meses lá. Depois eu fui trabalhar na casa de uma professora que não era adventista. E eu fiquei encantada. Quando eu cheguei lá, vi o jeito dela se alimentar. Fiquei encantada. E ela não tinha nenhum conhecimento igual nós temos. Tem-se erguido barreiras que jamais seria conhecida se o povo de Deus tivesse andado na luz. Nós que temos tido tão grandes oportunidades, permitiremos que o povo do mundo tome a nossa frente na reforma de saúde? E eu tenho percebido, vocês também, quando vão lá na zona cerealista, que tem muita gente que a gente percebe assim que não é da nossa igreja. Então, o povo está correndo atrás das coisas que, às vezes, nós não vamos. Qual é o melhor procedimento para adotar? Então, a Ellen White diz que, certa vez, alguém perguntou para ela: qual o melhor procedimento a adotar para preservar minha saúde? E a resposta dela foi: parem de transgredir as leis da vida. Deixem de satisfazer o apetite depravado, comam alimentos simples e vistam de maneira simples. Ela falou muito sobre o vestuário também, que faz parte da nossa saúde. Eu estava lendo o Lar Adventista, nessa edição moderna aí, e lá está dizendo que nós temos que tomar muito cuidado com nossas roupas. Temos que proteger os nossos joelhos, os nossos pés. Ela falou para a gente tomar cuidado com as extremidades. Então, quando está muito frio, cobrir as orelhas, as mãos,
porque o sangue precisa circular em todo o nosso corpo. O Deus da natureza não interferirá para preservar as pessoas das consequências da violação das leis da saúde ou das leis da natureza. Há muita genuína verdade no provérbio seguinte: o ser humano é o arquiteto do seu próprio corpo. Então, Deus, nós temos livre-arbítrio e Deus não vai intervir. Embora os pais sejam responsáveis pela formação do caráter, bem como pela educação e instrução de seus filhos, é, por outro lado, verdade que nossa posição e prestatividade no mundo dependem em grande medida da nossa própria conduta. Mas Cristo, Ele sente a nossa dor. Então, Ele sente a nossa dor quando nós estamos doentes. A gente acaba ficando triste, ficando irritado, prejudicamos outras pessoas que estão do nosso lado. Então, e a gente sabe que a enfermidade é causada pela violação das leis da saúde, o resultado da transgressão da lei da natureza. Então, nosso primeiro dever é a nossa relação com Deus, né? A nós mesmos e ao nosso próximo e a obediência às leis de Deus, aos quais inclui suas leis de saúde. Se adoecemos, o problema de ficar doente é porque nós viramos um fardo, né, para outras pessoas, damos preocupação para outras pessoas. A gente sofre, a família sofre juntos, amigos, e as pessoas, e às vezes a gente torna um fardo. E Deus não quer isso para a nossa vida. Aqui fala da saúde emocional. É uma das doenças que maior está tendo a maior parte do povo desse mundo agora, é a depressão. Então, doença emocional, né? Porque assim, a gente alimenta mal, não pratica os 8 remédios de Deus, e aí acontece que o corpo fica doente e a mente também fica doente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Entre a mente e o corpo há um relacionamento admirável e misterioso. Eles reagem um sobre o outro. Manter o corpo em estado sadio, a fim que desenvolva a força para que cada uma das partes da máquina viva possa agir harmoniosamente. Deve ser o primeiro estudo da nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Não pode ser para a glória de Deus que seus filhos tenham corpo doentio e mente definhada. Então, a Bíblia também fala que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. O viver saudável deve se tornar uma preocupação da família. Os pais devem despertar para a responsabilidade que Deus lhe deu. Encerrando aqui, o apelo é que estudemos os princípios da reforma de saúde e devemos ensinar a nossos filhos que o trilho da abnegação é o único caminho seguro. Pelo desrespeito à lei física, a maioria dos habitantes do mundo está destruindo seu poder de domínio próprio e se desqualificando para apreciar as realidades eternas. Voluntariamente ignorantes da sua própria estrutura, levam os filhos para a condescendência própria, preparando o caminho para que eles sofram o castigo da transgressão da lei da natureza. Porque, às vezes, os filhos são pequenos, eles comem e vestem o que nós damos para eles, né? Então, a gente tem que educar e falar a todas as pessoas. Que Deus os abençoe, que nós possamos seguir essas regras, essas leis que Deus nos deu, para
para que tenhamos saúde e tudo que nós fizermos seja para honrar o nome de Deus. Esse é meu desejo, é a minha oração. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Que nós possamos praticá-la para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada ouvinte, cada pessoa que está aqui e na live, que Teus anjos possam estar ao lado delas e que Teu Espírito Santo possa trabalhar na vida delas para que elas possam pensar nos 8 remédios de Deus e que possamos cumprir as leis da saúde como o Senhor quer. Essas bênçãos nós te rogamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.